baseado em histórias reais. Primeiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Em 2014, um homem chamado Ethan e sua esposa Dani estavam passando um fim de semana juntos na ilha de Vancouver, o que eles já tinham feito muitas vezes antes. O casal tem muita experiência na ilha e acampando em geral. A ilha de Vancouver oferece um cenário de acampamento ideal por causa de sua mistura de praias cênicas e floresta densa. O casal teve muitas viagens de acampamento bem-sucedidas na ilha até que algo realmente aterrorizante aconteceu com eles em sua última saída nas ilhas. Ethan e Dani estavam longe de qualquer estrada ou civilização, desfrutando da solidão. Eles montaram acampamento em uma praia a uma boa distância de qualquer lugar e mantiveram uma fogueira acesa para chegar à trilha. Deixar a praia era 1 quilômetro ao longo da praia e 2 quilômetros até a estrada através da floresta. O casal conheceu outro acampante chamado Leon, da Nova Zelândia, que encontraram mais cedo naquele dia na praia. Leon estava planejando dormir em sua van, que ele estacionou de volta na estrada. O casal o convidou para descer até a praia para uma fogueira e os três compartilharam uma garrafa de vinho, conversaram entre si ao redor da fogueira. Foi aí que as coisas começaram a ficar um pouco assustadoras. O sol estava começando a se pôr nesse ponto e o trio continuava ouvindo o que pareciam vozes femininas vindo de trás deles nas moitas que dividiam a praia da floresta. Ainda não estava muito escuro, então ainda era possível que fossem apenas outros caminhantes ou campistas nas proximidades ou até mesmo um grupo ancorado offshore e o som estava apenas ecoando de uma maneira estranha. Os três concordavam que estavam ouvindo vozes femininas. Nesse ponto, estava ficando tarde e um pouco escuro, então Leon se despediu e partiu para caminhar de volta para seu carro antes que escurecesse demais. Ethan e Dani ficaram perto de seu acampamento e alimentaram o fogo porque Dani estava começando a ficar assustada com as vozes, que continuaram na escuridão. Parecia que duas vozes femininas estavam falando. Mas o que quer que estivesse sendo dito era ininteligível. Parecia ao casal que as vozes não estavam longe, além da linha das árvores. Eles ficaram acordados até muito tarde cuidando do fogo e só quando as vozes finalmente pararam, eles decidiram apagar o fogo e ir dormir na barraca. Antes de fazer isso, os dois haviam vasculhado a enseada com uma lanterna várias vezes, procurando por barcos que pudessem ter sido a fonte das conversas, mas não havia nada à vista. Eram cerca de 3 horas da manhã quando eles finalmente se deitaram, prontos para pegar no sono. Mas cerca de 15 minutos depois de se deitarem, Ethan e Dani ouviram passos na área ao redor de seu acampamento, perto de onde estava o fogo. Eles vinham da direção das moitas em direção ao interior, uma direção que não era percorrida por pessoas. O casal ficou ali, esperando que fosse apenas um urso ou qualquer animal, porque os únicos ursos na ilha são ursos negros, que geralmente são muito tímidos perto de pessoas. Os passos foram do fogo para a barraca e depois de volta para a floresta. 5 minutos depois, os passos voltaram novamente para o fogo, e agora claramente, havia duas vozes femininas falando em um idioma incompreensível muito alto. Sua comunicação não se assemelhava a nenhum idioma conhecido por Ethan ou Dani e pareciam estar falando ao mesmo tempo, tendo que mal poderia ser considerado uma conversa em volume máximo, no meio da noite, muito longe da civilização, sem usar luzes para se orientar pela densa vegetação, relativamente silenciosamente, em uma direção que parecia impossível de atravessar a pé. As duas vozes se moveram da área da fogueira para a barraca, ainda falando em alto volume. Ficaram em pé sobre a barraca por alguns segundos,
Depois ficaram completamente silenciosas como a noite. Voltaram para a floresta para nunca mais serem vistas ou ouvidas novamente. Ita e Dani ficaram lá completamente congelados e com medo por um longo tempo. Eles acordaram por volta das 11 horas da manhã do dia seguinte por causa do quão tarde haviam adormecido. Eles arrumaram as coisas imediatamente e nunca mais voltaram. O casal provavelmente tomou a melhor decisão ao permanecer em silêncio na barraca, não chamando a atenção para si mesmos de quem ou o que estivesse do lado de fora da barraca. Segundo relato. Esse relato foi contado por Kylie Cashel. As próximas imagens que você está prestes a ver foram tiradas pelos caminhantes Kylie Cashel e John Stone, que moram em Eagle Mountain, Utah, uma pequena cidade ao sul de Salt Lake City. Nos últimos anos, eles têm explorado florestas em busca de coisas interessantes e um dia encontraram. Um dia, Kylie estava caminhando em Cedar Fort, apenas 5 milhas ao sul de Salt Lake City. Enquanto caminhava, ela encontrou grandes quantidades de ossos de animais e pilhas de lixo que as pessoas haviam despejado. Mas as coisas começaram a ficar estranhas quando ela começou a encontrar símbolos estranhos e partes de animais espalhadas pela floresta, algumas delas em formações estranhas. Em 15 de setembro, ela decidiu levar seu amigo Josh com ela para mostrar pessoalmente as coisas incomuns que estava encontrando. Desta vez, os dois se depararam com algo ainda mais perturbador na trilha. Havia uma cabeça de veado decepada e um pentagrama cercado por pernas de veado, que não estavam lá na primeira vez que Kylie percorreu a trilha. O sol estava se pondo, e depois de tirarem suas fotos, concordaram que era hora de voltar para o carro. Mas quanto mais andavam, perceberam que não reconheciam o caminho em que estavam. Então, os dois começaram a procurar por algo que pudesse refrescar a memória de onde estavam, mas conforme escurecia, os dois aceitaram que estavam perdidos, com nada além de suas lanternas de celular para se orientar. Eles começaram a sentir que estavam sendo observados e, ao aumentarem o ritmo, começaram a ouvir as árvores e arbustos se movendo, pelo menos 20 pés à direita, ainda mais preocupante pelo fato de não haver vento naquela noite. Os dois começaram a entrar em pânico e seguiram apressadamente por uma trilha que encontraram, esperando que os levasse de volta ao carro de Kylie. Justo quando as coisas pareciam não poder piorar, Kylie e Josh ouviram um grito tão profundo e horrível que não parecia humano nem animal. Os dois correram pela trilha, Kylie fazendo um esforço consciente para não olhar para trás, mas Josh o fez e afirmou ter visto uma figura negra grande na trilha atrás deles, grande demais para ser humana. Os dois chegaram ao carro por algum golpe de sorte, perdendo o que quer que os estivesse perseguindo, então deixaram a floresta e foram direto para casa. Ao fazer pesquisas, Kylie encontrou documentos sobre práticas comuns de culto relatadas naquelas matas, bem como numerosos assassinatos e desaparecimentos que ocorreram na área ao longo dos anos. Kylie nunca mais voltou. Terceiro relato. Esse relato foi contado por um anônimo. Nesta última história, por questões de segurança da pessoa, a chamarei apenas de Bill. Bill é um ávido caminhante que em 2016 estava visitando o irmão no estado de Nova York, perto de Deauville. O irmão de Bill possui uma pequena casa e um celeiro lá, e de vez em quando, Bill e outros membros da família iam visitá-lo. Isso foi no final do outono, e portanto, a folhagem já estava principalmente alaranjada e mais da metade das folhas havia caído das árvores. Bill estava caminhando por uma trilha estreita que não ficava longe da casa de seu irmão.
Esta trilha está no meio de uma área muito rural e conecta de propriedade para propriedade ocasionalmente. Então, quando Bill tropeçou em uma bolsa de viagem no chão, no meio da floresta, foi uma surpresa. A bolsa parecia relativamente nova e não estava suja, como se tivesse estado na floresta por um longo período de tempo. No entanto, havia um odor fétido, emanando da bolsa, como algo apodrecendo dentro. Bill assumiu o pior, mas sabia que tinha que abrir a bolsa para ver o que havia dentro, no caso de realmente poder ser uma pessoa. Ele estava reunindo coragem para abrir o zíper da bolsa, mas antes que pudesse, ouviu passos se aproximando da trilha e uma voz dizendo: "Isso é meu, por favor, não toque." Um homem grande, com um casaco e jeans sujos, estava se aproximando rapidamente da floresta e pegou a bolsa de viagem do chão. Os dois trocaram olhares por um momento. Bill disse ao homem que imaginava que a bolsa tinha sido esquecida por alguém, e o homem disse a ele que estava guardando sua caça na bolsa. Embora Bill não seja um caçador, ele sabia que era padrão usar um cooler para armazenar a caça fresca, não uma bolsa de viagem. Isso também não explicaria o mau cheiro, já que geralmente os corpos só começam a feder depois de alguns dias, não imediatamente após a morte. Então, ele pediu desculpas e continuou a andar pela trilha com um pouco mais de pressa. É provável que o homem tenha notado o nervosismo de Bill, porque ele ouviu a bolsa sendo largada no chão enquanto se afastava. Mas, ao olhar para trás, não viu mais o homem. Bill continuou nervosamente ao longo da trilha, tirando o telefone para tentar ligar para o irmão para um resgate de emergência na estrada, mas ele não tinha recepção na floresta. Tudo o que podia fazer era seguir em frente e evitar cruzar o caminho com aquele homem novamente. Mas, à medida que continuava, ele continuava ouvindo folhas sendo pisadas não muito longe atrás dele, e toda vez que olhava para trás, o caminho parecia claro. Mas eventualmente, seu medo de estar sendo seguido se tornou realidade. Ele viu aquele homem o seguindo à distância, de maneira sinistra, se escondendo atrás de uma árvore. Sem pensar, Bill começou a correr o mais rápido que pôde pela trilha. Ele sabia que estava sendo seguido sem nem mesmo olhar para trás, porque podia ouvir as folhas sendo pisadas não muito longe atrás dele. Bill chegou a uma propriedade abandonada, com grama crescida e abandonada. Sem fôlego para continuar correndo, Bill tentou entrar na casa antiga pela porta dos fundos e conseguiu entrar. Bill se escondeu embaixo de um beliche no primeiro quarto que encontrou e ouviu a porta dos fundos se abrir novamente, seguida por passos pesados se movendo apressadamente. Eles passaram de quarto em quarto e Bill podia ouvir a respiração pesada do homem, também ofegante. Os passos do homem entraram no quarto por apenas um segundo e saíram logo depois. Ele não olhou embaixo de nenhum dos dois beliches. Bill ouviu a porta dos fundos da casa se abrir e bater novamente, mas ficou debaixo do beliche por mais meia hora, sem correr riscos. Ele só se levantou quando percebeu que logo escureceria e ele precisava chegar a uma estrada para pedir ajuda. Ele saiu da casa e correu pelo caminho de terra ao lado da casa, que provavelmente era usado como entrada, o que o levou a uma estrada. Daqui, eventualmente, ele conseguiu uma carona com um carro que passava, que o levou de volta à casa de seu irmão, onde Bill ligaria para o departamento de polícia local e relatava seu encontro. Dada a gravidade do caso, a polícia apareceria na casa para obter uma descrição mais detalhada do rosto do homem, a localização onde tudo aconteceu e outras informações. Embora nunca tenha sido confirmado tecnicamente o que havia naquela bolsa de viagem,
O cheiro de podridão já seria uma pista suficiente. Mas o fato de o homem ter perseguido Bill tão intensamente mostra que ele estava escondendo algo do qual não queria testemunhas, muito provavelmente o descarte de um cadáver.